E eu, vocês estão bom? Então, hoje eu trouxe um tema meio diferente pra esse vídeo, porque sempre tá tendo esse temazinho de por que e tal, será que eu seria? Hoje eu vim trazer um tema meio diferente que às vezes eu me importo de saber desse tema, de saber as coisas e tal. E eu queria muito saber, então eu pesquisei pra fazer esse vídeo antes, né? Porque as pessoas se afastam sem explicação. Tipo assim, tá lá a menininha que você gosta, você começa a conversar com ela, conversar, e do nada ela para de mandar mensagem, para de conversar com você, ou até um parente seu, sei lá, alguém que você gosta muito. Então, às vezes a pessoa não diz adeus, elas apenas vão, tipo assim, só vai, cara, e não para de mandar mensagem e tal, sem briga, sem explicação, sem nenhum tchau que feche o ciclo de conversa. Aí a gente fica ali tentando entender onde tudo mudou. Tipo assim, o que que a gente fez, cara? O que que eu fiz pra passar isso? Revirando lembranças, procurando motivo pro meu silêncio. Mas o afastamento sem sempre é culpa, nem sempre é rejeição. Às vezes quem vai embora também está se machucando. Você não sabe o que carrega, há dores que não sabe explicar. E prefere o ciclo das palavras que não consegue traduzir o que sente. Porque, tipo assim, ela pode gostar de você de verdade, e você pode gostar dela. Tipo assim, talvez ela não sabe o que falar e tem medo, tipo assim, de acabar não gostando de você e te machucar. Isso causa vários machucados pra vocês, daí acaba doendo mais e mais ainda. Então, tem gente que se afasta porque precisa de reencontro, reencontrar pra você mesmo, se reencontrar, saber você sem saber machucar. Tem gente que vai embora porque não sabe mais como ficar. E por mais que doa, a despedida que acontece em silêncio e ainda assim disse tudo. Mas falando sério, às vezes as pessoas se afastam sem explicação, porque não sabe lidar, é mais fácil sumir do que encarar o preço de dizer que não quero mais, eu mudei ou eu não tô bem. Você, tipo assim, se simplesmente só afasta e fala assim, cara, nem fala um tchau, tipo assim, para de mandar mensagem, você vai procurar, ela começa a te dar vácuo, começa a falar assim, cara, não quero falar com você, não tô bem, deixa pra amanhã, não quero ir calmo, um monte de trem. A verdade é que todo mundo já fez isso com alguém, ou passou por isso. Você mesmo pode ter fazido isso, você, aquele garoto chato, aquela garota chata que te mandou mensagem e você nem ligou pra ela, começou a conversar só porque o assunto era interessante e parou. E nisso doeu, porque aconteceu com você. A verdade, é que todo mundo passou isso já. E, e é não sempre por maldade, por falta de maturidade emocional. Tem gente que prefere desaparecer do enfrento o desconforto de ser sincero. E por mais que a gente queira resposta, nem sempre elas vêm. E tudo bem, cara. A vida é feita de chegadas e partidas. Entender isso é um sinal de crescimento. Quem quis ficar, ficou, e quem não quis, nem ficou. E eu quis sobre o que realmente importa. Porque, tipo assim, eu sei que dói você tá sofrendo e tal, mas vai doer de qualquer jeito e você aceitar isso de uma maneira boa, você ficar bem, começar a cuidar mais de você, não ficar deprimido de um quarto só porque ela foi embora ou ele foi embora, mas saber que realmente talvez volta ou você vai achar alguém melhor, não querendo botar se alguém voltar, mas você vai achar alguém melhor que essa pessoa, você vai achar o grande amor da sua vida. Que eu não acho muito verdade, mas eu sei que deve existir em alguma parte desse mundo aí. Cara, são 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Você vai achar alguém que ame você de verdade. Você vai esperar o tempo certo. Se não tá no tempo, vai ser o tempo. Mas você vai conseguir lidar com isso tudo muito bem mesmo. Sabe que, tipo assim, é foda de saber quando alguém vai embora, o silêncio fala por nós. Sabe o que é mais estranho? Não é a pessoa aí ter ido embora, é o vazio que fica quando você percebe que ela não vai voltar, que tipo assim, simplesmente aquilo não passou de um dia, uma semana, um mês. E o vazio que fica quando você percebe que ela não vai voltar é aquele acostumado de acontecer algo e lembrar no meio da fase, que não dá mais pra mandar mensagem. A gente tenta ser forte, tenta fingir que entendeu, mas lá no fundo pergunta por que acabou assim, por que isso aconteceu, e com o tempo a gente descobre que talvez nunca existiu uma resposta.
e que tá tudo bem, não tem uma. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é só o universo tirando do seu caminho quem não sabe mais o caminho do seu lado, não sabe mais caminhar com você, não sabe ficar do seu lado. E por mais difícil que pareça, o silêncio também é resposta. Ela mostra o que as palavras não conseguem dita. E é o mais curioso, quem vai muitas vezes voltar. Mas quando volta já não encontra o mesmo lugar, porque o tempo muda, a dor ensina, o coração aprende a se bastar, tipo assim, você não sente mais nada, porque aquela menina que você gostava, aquele menino que você gostava, sumiu e agora quer voltar do nada, você não vai ter o mesmo, porque você tem mais coisas pra fazer, mais gente pra amar, mais gente pra cuidar, e você vai deixar de lado. E sabe o que é o mais engraçado? Que você vai fazer a mesma coisa que ela fez com você. E não é querendo, cara, não é querendo. Você faz isso por você mesmo, nem é você querendo. Isso acontece, isso repete. Isso vai acontecer muitas, mas muitas vezes. Nem toda é foda saber disso, saber das pessoas e tal. E outra coisa que eu vou colocar aqui como exemplo é perder, deixar ir também é amor, sabe? Chega uma hora que a gente entende quem quis ficar ficou e quem foi só abre o espaço para algo melhor chegar. A dor de perder alguém não explica nada, ensina que nenhuma conversa ensina. Ela mostra que o amor próprio também é um tipo de resposta. Você não precisa correr atrás de ninguém se quer encontrar, não precisa se iludir para caber a ausência de alguém. A vida tem um jeito bonito de devolver o que é seu. Às vezes demora, mas devolve. Às vezes pode demorar anos. Você mesmo pedindo pra, não sei, sua fé, vamos supor, vocês pedindo pra Deus. Mesmo assim demora. E você vai ficando mais triste, mas sabe, não é o momento certo. Eu aprendi isso na pior maneira, mas não é o momento certo. Você tem que aprender com o tempo e esperar. Então, em vez de perguntar por que foram embora, comece a se perguntar por que fiquei tanto tempo sem esquecer de mim. Aprender a deixar ir é um ato de coragem, porque perder o silêncio de quem partiu é o mesmo que diz para si mesmo: eu mereço paz. E no fim, é isso que todo mundo procura: paz, mesmo que o caminho a ela seja cheio de partidas, mesmo que você vai deixar muita gente, você vai parar de gostar de muita gente. É a vida, vai perder baixos altos, mas tudo vai se abrir de alguma maneira melhor pra você. Depois que a dor passa, vem a liberdade. Um dia você acorda e percebe que não dói tanto, a ausência não pesa mais, o silêncio não grita e nem sempre percebe, você começa a sorrir de novo. Não porque esqueceu, mas porque entendeu que a vida continua mesmo quando alguém não fica, entendeu que o amor que você buscava nos outros sempre esteve ali dentro, só esperando um pouco de cuidado para florescer. Você sobreviveu a desses perdidos que achou que nunca suportaria. Isso te tornou mais forte, mais maduro, mais seu. O afastamento que antes parecia o fim, na verdade foi o começo de uma nova versão de você, mais leve, mais consciente, mais livre, mais forte. Você vai conseguir aguentar mais coisas, porque sempre vai ter porrada. Você sempre vai aguentar. Não existe esse trem de felicidade tão cedo. Eu nem sei se existe, mas você vai aguentar firme, porque você é capaz. Porque quando a dor passa, o que fica é aprendizado. E quando você aprende a agradecer, até pelo que você doeu, nada mais te derruba. Então olhe para trás, agradeça o que foi, abraça o que ficou e segue em paz. Porque a vida, no fundo, sempre sabe o que faz. E tipo assim, você tem que aprender que aconteceu, se acabar, acabou. Quem se foi não vai voltar. E se voltar, você vai fazer a mesma coisa que ela fez. Então a melhor coisa é seguir seu caminho. Perdão pelo barulho de moto. Essas horas eu gravando e barulho de moto. Então você vai ter que aprender a lidar com o seu sofrimento, se você tiver. E tipo assim, nada de pensamentos ruins, que você não merece ninguém, que ninguém te ama, que tipo assim. E também aprende a amar as pessoas. E principalmente aprende a amar a si. Não deixe os outros magoar você. Não deixe, viu? Bem, isso foi o vídeo, falei demais. Gratidão por tudo mesmo. Fique com Deus. E até uma próxima aí. Tchau.